Bíblia de Jerusalém, Editora Paulus. Primeira Epístola aos Tessalonicenses. Endereço: Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Ação de graças e felicitações. Damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. É que recordamos sem cessar aos olhos de Deus, nosso Pai, a atividade de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois do número dos eleitos, porque o nosso Evangelho vos foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção. Assim, sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar das inúmeras tribulações, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Porque, partindo de vós, se divulgou a palavra do Senhor, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento que da vossa parte tivemos, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira futura. A atitude de Paulo durante sua estada em Tessalônica. Bem sabeis, irmãos, que não foi inútil a nossa estada entre vós. Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho de Deus no meio de grandes lutas. Pois a nossa exortação nada tem de intenções enganosas, de motivos espúrios, nem de astúcias. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. Eu não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta ganância. Deus é testemunha. Tampouco procuramos o elogio dos homens, quer vosso, quer de outrem, ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós, cheios de bondade, como uma mãe que acaricia os filhinhos. Tanto bem vos queríamos, que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas
E Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que exortamos a cada um de vós como um pai aos filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino, à sua glória. A fé e a paciência dos Tessalonicenses. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido sua palavra, que vos pregamos, não como palavra humana, mas como na verdade é, a palavra de Deus que produz efeito em vós, os fiéis. Irmãos, vós fostes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois que da parte dos vossos conterrâneos tivestes que sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e perseguiram a nós. Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios para que se salvem. E com isso, enchem a medida dos seus pecados até que a ira acabe por cair sobre eles. A preocupação do apóstolo. Nós, porém, irmãos, privados por um momento de vossa companhia, não de coração, mas só de vista, desejamos muito rever-vos. Quisemos ir visitar-vos. Eu mesmo, Paulo, quis fazê-lo muitas vezes, mas Satanás me impediu. Pois quem é, senão vós, a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa de glória diante do Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a alegria nossa. O envio de Timóteo a Tessalônica. Por isso, não podendo mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, com o fim de vos fortificar e exortar na fé, para que ninguém desfaleça nessas tribulações. Pois bem sabeis que para isso é que fomos destinados. Quando estávamos convosco, já dizíamos que haveríamos de passar tribulações. Foi o que aconteceu, como sabeis. Por isso, não podendo mais suportar, mandei colher informações a respeito de vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, inutilizado o nosso trabalho. A ação de graças pelas notícias recebidas. Agora, porém, Timóteo voltou para perto de nós, da visita que vos fez, trazendo-nos boas notícias a respeito da vossa fé e caridade, afirmando que guardais sempre afetuosa lembrança nossa e que desejais ver-nos, assim como nós também a vós. Meus irmãos, a vossa fé nos consolou em meio a muita angústia e tribulação. Agora estamos reanimados, porque estáis firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por vós, pela alegria que nos destes diante de nosso Deus? Noite e dia rogamos com insistência poder rever-vos,
a fim de completarmos o que ainda falta à vossa fé. A Deus, a nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, aplanem o nosso caminho até vós. A vós, porém, o Senhor faça crescer e ser ricos em amor mútuo e para com todos os homens, a exemplo do amor que nós vos temos. Queira Ele confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível aos olhos de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Recomendações: santidade de vida e amor. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos nosso Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia, deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Porquanto é essa a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como os gentios, que não conhecem a Deus. Nessa matéria ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, quem desprezar estas instruções não despreza um homem, mas Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus a amar-vos mutuamente. E é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Assim levareis vida honrada aos olhos dos de fora e não tereis necessidade de ninguém. Os mortos e os vivos na vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A vigilância aguardando a vinda do Senhor. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos,
porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos, a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade, e do capacete da esperança da salvação. Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que nós, na vigília ou no sono, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, e edificai-vos mutuamente, como já fazeis. Algumas exigências da vida comunitária. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos, irmãos, admoestai os indisciplinados, reconfortai os pusilânimes, sustentai os fracos. Sede pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua o mal com o mal. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Última oração e despedida. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e é Ele que agirá. Orai por nós, irmãos. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.
Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Endereço: Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A ação de graças e encorajamento. A última retribuição. Irmãos, por vossa causa sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé cresce muito e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos deu repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram. E vós acreditastes em nosso testemunho. Por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e que, por seu poder, faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Assim, será glorificado em vós o nome de nosso Senhor Jesus e vós nele, pela graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor e o que a precederá. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos
milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados, todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Exortação à perseverança. A nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, e por meio do nosso Evangelho vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Temos confiança em vós, no Senhor, de que vos deixeis guiar agora pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Advertência contra a desordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afastei de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados, sem nada fazer. E a estas pessoas exortamos e ordenamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem na tranquilidade, para ganhar o pão com o próprio esforço. Quanto a vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, notai-o, e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão.
Oração e despedida. O Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho. Paulo. É este o sinal que distingue minhas cartas. Aí está a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.